E era Semana Santa. Sim. Eu estava preparado para vir embora, minha mochila estava pronta, tudo estava pronto. Quando eu tô já para viajar, eu olho no mural de recados da universidade e tinha lá estágio em televisão, Paraíba, tal, aí falando dos critérios do processo. Aí eu disse, quer saber, eu vou me inscrever nesse negócio para ver o que dá. Eita. Meu Deus, televisão nunca foi uma coisa que eu quisesse fazer. Coisa eu boa. sempre quis fazer impresso. Eu sempre achei... Eu amo a TV, eu amo rádio, mas a TV tá... Eu sempre achei que eu deveria trabalhar com jornalismo impresso, porque eu sempre gostei de escrever, porque eu sempre gostei de ler, e eu acho que ali era o lugar. Nunca trabalhei com jornalismo impresso. Aí vou eu fazer essa seleção. Aí era uma empresa, a CIEE, que fazia esse trabalho, Centro de Integração Empresa-Escola e tal. Então eu fui lá, me inscrevi, a gente fez uns cursos e tal. Eu cancelei minha viagem para cá para fazer essa seleção. Aí eram 3 etapas. Tinha uma etapa no CIE, tinha outra etapa de prova lá na própria televisão e tinha uma etapa de entrevistas. E eu fui passando. Então, quando chegou na parte final, eu soube isso depois, que ficaram 3 pessoas. Um colega meu, outra menina que eu não conhecia e eu. E depois eu descobri que foi assim. Eu sempre fui muito curioso e perguntador em sala de aula. Sim. E o chefe da TV era professor na universidade. E quando chegaram os 3 nomes para ele lá, ele disse, eu vou apostar nesse menino, porque eu ficava sempre perguntando sobre erros que aconteciam no telejornal, porque eu ficava sempre perguntando sobre alguma coisa. Eu assistia, eu consumia televisão. Embora eu não quisesse fazer aquilo, eu consumia. E eu consumia no sentido de criticar, tentar entender, ver essa coisa. Sim. Então, quando ele viu meu nome lá, ele disse, vamos apostar nesse menino? Agora, para você ter uma ideia, eu acho que ele se arrependeu depois. Eu cheguei na televisão, Mas por quê? eu não sabia Explique. atender um telefone direito. Eu cheguei cego. E eu chegava num horário que era um horário em que quase todo mundo estava saindo. Praticamente a redação ficava vazia. Eu ficava sozinho. Eu pegava mais ou menos essa hora, mais cedo, umas 5. Então, essa hora tá passando o jornalzinho de lá, se não tiver acabado, às 7h30 acaba, por aí. Por aí, Aí entra a novela, né? E eu ficava só. Terminava aquele jornal, todo mundo ia embora, eu ficava só até 10, 11 horas da noite. Vixe. Então acontecia acidente, tragédias, matavam alguém, essas coisas policiais. O pessoal ficava me ligando e eu era só para anotar aquelas informações, mas tinha uma coisa seríssima que acontecia. O chefe, porque as TVs elas são independentes, mas elas trabalham em conjunto. Cabo Branco e Paraíba. TV de João Pessoa e a TV de Campina Grande. Então o chefe me ligava de lá, por volta de... Daqui a pouquinho ele ia ligar, por volta de 8 horas. Ele sabia que não tinha mais ninguém na redação, só estava eu. Sim. E isso sabe que no jornalismo tudo é planejado. Então quando o pessoal sai de um dia, já tem um planejamento de como vai ser o dia de amanhã. Sim, sim. Então ele me ligava e queria saber cada detalhe daquelas pautas que iam acontecer. Eita. Eu não sabia por um motivo óbvio. Eu chegava às 5 horas da tarde, todo o planejamento do que ia acontecer no outro dia já tinha sido feito. Então eu tinha uma capa de pauta, eu podia ler, matéria sobre isso, matéria sobre aquilo, vamos fazer um VT sobre isso, tal. Mas ele pergunta, e quais são os detalhes disso? O que está acontecendo? Por que a gente vai fazer isso? Eu não sabia. Sim. E isso foi motivo assim, de eu dizer, caramba, eu vou desistir disso, não estou dando conta. Mas ele pressionava, sim? Ele fazia, eu acho que ele fazia de propósito, assim, para me testar, assim, sabe? Luiz Henrique, se um dia ele chegar a ver isso, que eu acho que ele não vai ver nunca, mas se um dia ele chegar a ver esse vídeo, ele vai rir, porque eu me tremia quando ele ligava. Porque eu sabia que ele ia perguntar quem é que vai ser entrevistado nessa matéria, por que a gente vai fazer, derrube isso, ele também disse isso, gente, ninguém produz mais nada a partir de 7 horas da noite, a não ser que seja o factual. Se acontece um acidente, a gente vai lá, mas todos os órgãos públicos fecham às 5 horas da tarde. Como é que eu vou mudar uma pauta que foi... Não, eu vou ligar para o secretário de Planejamento Urbano para ele desmarcar isso aqui, porque o chefe lá de João Pessoa não quer.
Não tem condição esse cara... E naquela época ninguém tinha celular. Hoje você pode até, as pessoas, alguns secretários deixam os celulares profissionais ligados. Às vezes a gente também tem o pessoal. Mas naquela época tinha o telefone da secretaria. Estava fechado, ninguém fazia mais nada. Então foi um momento bem difícil, bem complicado assim, que eu pensei até em desistir, mas eu fui resistindo. Algumas pessoas foram me ajudando, me dando apoio. E eu acho que eu passei.